Minutos, nós vamos falar mais sobre o cenário político agora com o Rodrigo Prando, que é cientista político do Mackenzie. Rodrigo Prando, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar contigo. Bom, nós vimos aí o entendimento em torno da formação da mesa da Câmara, depois de muita divergência pela decisão de Lira de cancelar a formação anterior, que tinha sido acertada ainda sob a gestão de Rodrigo Maia. Como é que você vê essa composição agora, o entendimento da casa em torno de pautas prioritárias, a composição política? Dá para imaginar uma situação mais pacificada? Bom, depois de logo ter feito seu discurso em agradecimento à vitória, o Arthur Lira tomou uma decisão que surpreendeu a muitos, que foi a suspensão daquela coligação aliada ao Baleia Rossi. Só que ele voltou atrás. Inclusive, tendo voltado atrás, recebeu até mesmo elogios de deputados do PT, por conta de ter retrocedido. Me parece que, neste momento, tirando pontuais discordâncias, como a que foi apresentada pelo Molon, o clima segue muito mais tranquilo do que foi na noite da eleição do presidente da Câmara. Daqui para frente, Denise, o governo Bolsonaro, tendo esta vitória com dois aliados, né, tanto no Senado com Pacheco, quanto agora na Câmara com Lira, tende a buscar uma governabilidade que nesses 2 primeiros anos de mandato não foi possível, em grande parte porque muitas vezes o próprio executivo negou-se a dialogar politicamente, dividindo grupos entre nova e velha política. Agora ele vai ter que dialogar e com certeza pautas de interesse do governo serão apreciadas. Não implica que uma pauta que seja interesse do governo, um projeto que seja interesse do governo, seja aprovado, mas tendo a possibilidade de aliados na presidência das duas casas, no Senado e na Câmara, a possibilidade de transcorrer com maior tranquilidade para o governo é bem maior, Denise. O governo até apresentou uma lista aí de prioridades, incluindo aquelas matérias mais relevantes em economia, a questão das reformas, da PEC emergencial, aprovação de orçamento, a sequência aí de marcos regulatórios. Agora incluiu também algumas pautas de costumes entre essas listas de prioridades: isentar militares de punição em ações cometidas durante operações de garantia da lei e da ordem. Outra é educação no domicílio de crianças e adolescentes. A gente obrigatoriamente está vendo isso agora por causa da pandemia, mas é de uma outra forma, né? Seria com a família responsável pelo ensino, que é uma outra coisa bastante discutível. Tem também a questão relacionada às armas, então se tenta incluir também uma pauta de costumes. Há espaço para isso? Bom, vamos pensar, né, Denise, que durante a presidência do Rodrigo Maia, praticamente essas pautas ligadas ao costume, que são pautas muito caras ao presidente Bolsonaro e à sua base de apoio bolsonarista, foram barradas. Em que pese as divergências que havia entre o Baleia Rossi e entre o Arthur Lira, ambos, no campo econômico, são realmente pró-reformas, de uma agenda aí que pense em termos liberais em reformas para o funcionamento do Estado. Aí a questão agora também está nesta pauta de costumes. Por isso que na resposta anterior eu fiz questão de destacar que o fato de termos o presidente da Câmara e do Senado aliados e conectados ao Planalto não implica, por exemplo, que o excludente de licitude, que a ideia da educação sendo responsabilidade da família ou outros temas sejam sempre vitoriosos por parte do governo. Haverá um debate não apenas no parlamento, que é o dever, inclusive, do parlamentar fazer esse debate, mas também com toda a sociedade. A grande questão é que, doravante, nós temos 2 anos em que o governo Bolsonaro terá que, junto com o poder legislativo, pensar no equacionamento de uma situação muito difícil, que vai ser após pandemia, primeiro, na verdade, sair da pandemia, com uma vacinação maciça, e os dois, tanto Lira quanto Pacheco, verbalizaram nos seus discursos a importância da vacinação, de sairmos da pandemia, mas a crise econômica advinda dessa mesma pandemia, que vai exigir criatividade, não apenas do governo, mas do empresariado, da sociedade civil, das organizações do terceiro setor, para tentar diminuir a vulnerabilidade dos que perderam o emprego, retomar a economia, e isso sem ultrapassar o teto de gastos. Então é uma situação difícil que requererá de todos os atores políticos, presidente e parlamento, uma visão coletiva dos problemas
e um projeto para o país. Agora, professor Rodrigo Prando, temos um tempo bastante curto, mas eu queria que desse uma geral em relação à situação dos partidos, porque nós vimos nas eleições agora, para as duas casas, uma divisão muito grande. MDB, que largou os candidatos sozinhos, o DEM muito dividido, o Rodrigo Maia não sabe qual vai ser o futuro dele, Aécio Neves entrou interferindo no PSDB também, então a gente vê grandes partidos divididos e o PT já vinha numa posição mais fragilizada, o PSL é dividido também. Como é que fica essa composição dos partidos em particular? Bom, acho que o primeiro elemento a pensar, né, Denise, é que o próprio presidente da República hoje não tem partido. Então, Bolsonaro parece que na sua trajetória parlamentar não tem muito apreço por uma ligação mais orgânica com o partido. E claro que isso tem um símbolo para toda a sociedade. No que tange ao parlamento, enfim, especialmente à Câmara, nós teremos uma situação muito próxima do que sempre ocorreu no Brasil. Há uma hiperfragmentação, são muitos partidos e há uma necessidade de quem está no poder, no caso do executivo do governo, de dialogar e de negociar. A grande questão é que se pergunta se esta fragmentação que se apresenta hoje e a dificuldade de unificar partidos que são adversários do Bolsonaro, qual será o impacto disso em 2022 num possível embate eleitoral de Bolsonaro com um partido ou com uma frente ampla de partidos. É cedo ainda para dizer sobre isso, faltam 2 anos para as eleições, mas a grande questão é que a governabilidade ela vai ser negociada e a gente sabe que uma parte substancial do governo Bolsonaro e dos bolsonaristas atacaram o Centrão, colocaram o Centrão como a ponta de lança da velha política, do toma lá da cá, do fisiologismo, no limite, muitas vezes até da corrupção, e estão agora nos braços do Centrão para garantir a vitória do Lira e do Pacheco e para governar. Então agora a retórica do Bolsonaro e do bolsonarista vai ter que dar uma guinada para mostrar que ele saiu desse presidencialismo de confrontação dos 2 primeiros anos e voltou para o tão atacado presidencialismo de coalizão que, quer queiramos ou não, em termos de pragmatismo e realidade política, tem sido necessário para governar numa situação de muitos partidos e com dificuldade de um projeto unificador para o país. Ouvimos o Rodrigo Prando, que é cientista político da Universidade Mackenzie. Rodrigo Prando, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, para você, para todos os ouvintes da Jovem Pan e para a sua equipe técnica.